Olá, bom dia, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na aula de hoje de matemática, nós vamos dar continuidade ao capítulo 9, que aborda a probabilidade e estatística. Hoje vamos aprender a diferenciar as médias do tipo aritmética e média ponderada, assim como aprender o conceito de amplitude. Então, bora iniciarmos nosso estudo. Para quem está com a apostila, é a página 172. Vamos lá. Diz assim: com um conjunto de dados, podemos estabelecer uma medida representativa, que resume como se distribuem os valores da variável em análise. Para isso, vamos estudar algumas medidas de tendência central e a amplitude, que é uma medida de dispersão. Então, primeiro dos tópicos, média aritmética. Com um conjunto de dados numéricos, podemos calcular a média aritmética. Ela é uma importante informação que, em muitos casos, caracteriza ou representa melhor o conjunto de dados. Veja o exemplo a seguir. Então, como vocês podem ver aqui, olha na tela do celular, eu tenho um gráfico, tá? Demonstrando o consumo mensal de energia em certa residência. Lembrando, né, que eu tenho que ter sempre uma fonte, um título, né? Então, a gente tem como referência vários dados aqui e diz assim: uma empresa de distribuição de energia elétrica disponibiliza um aplicativo para celular no qual é possível consultar a fatura do consumo mensal de energia elétrica. Observe o gráfico que representa o histórico de consumo de energia elétrica de certa residência nos seus primeiros meses de 2018. Como a gente, não sei se todos sabem, né? A unidade de energia é quilowatts-hora, daí normalmente é quilowatts-hora mês, tá? Então, quando eu tenho o fechamento ali de quanto eu vou pagar pelo uso da energia que foi gasta durante o mês. No gráfico, a linha azul representa o consumo em quilowatts-hora, tá? Enquanto a linha vermelha apresenta a média de consumo dessa residência nos 6 primeiros meses. Como que essa empresa de energia chegou a essa conclusão que essa é a média, né? Com base nesses valores foi tirada uma média. E aqui está justamente a explicação de como é feito esse cálculo. Então, observe que para calcular a média aritmética de consumo dos 6 primeiros meses, adicionamos os valores de cada um deles e dividimos o resultado por 6. Olha que simples, não é difícil. Então, eu vou somar todos os consumos dos meses, eu vou olhar aqui no gráfico, né? 151, mais 138, mais 155, e vou dividir pela quantidade total de meses. A gente está falando de um semestre, ó, tem 6 meses. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, fazendo todas essas contas, observe que eu obtenho uma média, tá? Então, primeiro eu somo esses valores e depois divido pela quantidade de meses, nesse caso igual a 6, tá? Observando o gráfico, podemos notar que o consumo mensal de energia elétrica foi acima da média nos meses de janeiro, março e abril, mas foi abaixo da média nos meses de fevereiro, maio e junho. Então, com base nessa média, né, dá para a gente fazer uma análise mais detalhada do gráfico e tirar algumas conclusões, como acabamos de ver aqui, certo? Então, em suma, em resumo, observe o box informativo. A média aritmética, ou simplesmente média, é calculada adicionando os valores e dividindo o resultado pela quantidade de valores adicionados, tá? Então, aqui tem uma curiosidade sobre simograma, mas vamos pular para nossa aula não ficar tão grande, tá bom? E vamos partir para a média aritmética ponderada. Vamos aprender a fazer esse cálculo e entender qual é a diferença que existe entre elas. Às vezes, são atribuídos diferentes graus de importância aos valores de um conjunto de dados, ou seja, pesos diferentes para cada valor. Nesses casos, podemos calcular a média aritmética ponderada. Veja a seguir uma situação na qual se faz necessário. Então, novamente, tem uma tabelinha aqui e diz assim: uma gincana escolar é formada por 4 etapas com diferentes níveis de dificuldade. Por isso, cada etapa da gincana tem um peso diferente na pontuação final. O quadro mostra a distribuição de pontos da equipe Blue Star, por exemplo. Então, dependendo da atividade, né, por ser, por exemplo, mais difícil, tem um peso maior. Mesma coisa que eu fizesse uma prova e eu vejo falar todas as questões valem 5 pontos, começasse a dar pesos diferentes conforme o nível de dificuldade, tá? Então, tá aí
o peso, né, de cada uma das etapas dessa gincana e o quanto essa equipe pontuou ao final em cada uma dessas etapas. Aí vem a pergunta, qual é a pontuação média da equipe Blue Star nas etapas da gincana? Será que eu posso simplesmente fazer igual fizemos agora há pouco? Vocês vão ver que não. Para responder a essa pergunta, calculamos a média aritmética ponderada dos pontos obtidos em cada etapa. Para isso, adicionamos os produtos da pontuação de cada etapa pelo seu respectivo peso e dividimos o resultado pela soma dos pesos. Ok, isso está aí em forma de texto, mas vamos entender aqui de forma numérica. Então, olha, eu vou somar a soma dos produtos dos pontos pelos respectivos pesos. Então, eu vou ver quanto que... Vou fazer primeiramente uma multiplicação entre a pontuação e o peso, tá? Poderia ter aqui um parênteses. E no final, no denominador agora, fica a soma dos pesos, tá? Olha quanta conta tem que fazer. Então, se você fizer todas essas multiplicações, depois todas essas somas, você vai ficar com 24.400 e a soma dos pesos igual a 20. Fazendo essa divisão, 1.220. Essa é a média aritmética ponderada dos pontos obtidos, ok? Portanto, né, a equipe Blue Star fez uma pontuação média de 1.220 pontos na gincana. Em suma, em resumo, novamente o box informativo, gente, importante. Então, a média aritmética ponderada ou simplesmente média ponderada é calculada adicionando o produto dos valores. Quando fala produto dos valores, é a multiplicação, tá? O produto dos valores pelos respectivos pesos e dividimos o resultado pela soma dos pesos, tá? E para finalizarmos, vamos ver agora o conceito de amplitude total de um conjunto de dados. Diz assim, as medidas de tendência central, como a média, muitas vezes não são suficientes para uma análise detalhada da distribuição de dados. Assim, para melhorar a avaliação das informações, recorremos às médias de dispersão, que nos auxiliam a determinar o grau de distribuição dos dados. Uma das medidas de dispersão é a chamada amplitude total, que ajuda a compreender melhor o conjunto de dados, auxiliando na verificação do modo como os dados estão distribuídos em torno do valor central. Existem outras medidas de dispersão, tais como a variância e o desvio padrão, que serão estudadas nos próximos anos. Para entendermos essa medida, apresentamos o seguinte exemplo. Então, tenho aqui um quadro, tá? Observe o quadro, a pontuação obtida por alguns jogadores de um time de basquetebol durante uma partida. Então, aqui eu tenho vários nomes de jogadores e o quanto cada um deles pontuou. Aí diz assim, organizando os dados do quadro em ordem crescente, temos, do menor para o maior, está aqui todas as pontuações. Para determinar a amplitude total, subtraímos o menor valor do maior valor de conjunto de dados. Nesse caso, o menor valor é 22 e o maior é 28. Olha que simples. Então, a amplitude total nada mais é do que você pegar um maior valor e subtrair pelo menor valor, tá? Então, portanto, a amplitude de pontuação dos jogadores é 6. Um detalhe, se a amplitude for um número elevado, então os valores do conjunto de dados estão distribuídos de modo mais disperso em relação às medidas de tendência central. Se a amplitude for um número muito baixo, então os valores do conjunto de dados estão próximos uns dos outros e, consequentemente, próximos às medidas da tendência central, certo? Então, olha aqui o box informativo com resumo. Para calcular a amplitude total de um conjunto de dados, devemos efetuar a subtração entre o maior valor e o menor valor, tá? Isso é a amplitude total. Pronto, finalizamos por hoje. Espero que vocês tenham entendido o conceito de média, sabendo diferenciar, a média aritmética da média ponderada. E para finalizarmos, vimos o conceito de amplitude. Ótimo dia de estudos, pessoal. Bora realizar as atividades e até a próxima!